Você tem denunciado as atividades do Fórum de São Paulo e a omissão completa da grande mídia em relação a ele. O que é o Fórum de São Paulo, né? E qual a ligação do PT e do presidente Lula com ele? Pois é, o Fórum de São Paulo é algo que o professor Olavo vem alertando há muito tempo nos artigos dele no Globo e outros jornais. E o Mídia Sem Máscara procura informar mais o leitor a respeito do Fórum de São Paulo, já que as colunas do professor Olavo são, enfim, são limitadas em espaço. O Fórum de São Paulo é uma organização internacional, fundada pelo Partido Comunista Cubano, em iniciativa de Fidel Castro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um plano de implantar o comunismo na América Latina, e de maneira coordenada com diversos organismos internacionais da pior espécie, como, por exemplo, as Farc colombiana, ELN, MIR e outras instituições, agindo de forma internacional, ou seja, são as diversas soberanias nacionais que esses grupos comunistas assumem nos diversos países latino-americanos, se reportando a uma instituição supranacional, que é o Fórum de São Paulo, para implantar um regime político da pior espécie, que é o regime comunista, enfim, né? Então, em linhas gerais, é isso o Fórum de São Paulo, né? O Fórum de São Paulo, que pelas últimas contagens, é que tem 84 organizações filiadas. Algumas delas são partidos legais, como o próprio PT, o PDT, o PPS, etc. Outras são entidades criminosas. Quer dizer, é um órgão sui generis, porque tem ali entidades legais e ilegais, todas articulando uma estratégia conjunta. Quer dizer, só isso já mostra a ilegalidade do conjunto. Porque se amanhã, por exemplo, vamos supor que eu sei lá, sou candidato a vereador, tá certo? E eu articulo a minha candidatura com o Fernandinho Beiramar, mesmo que eu não esteja recebendo nenhum dinheiro dele, mesmo que eu não tenha nenhuma participação no negócio sujo dele. A simples parceria política com a delinquência já é delinquência. Então, isso ninguém tem noticiado, o pessoal tem varrido isso para baixo do tapete. Agora, é curioso porque o Fórum de São Paulo, independente da nossa opinião sobre o Fórum de São Paulo, é uma entidade importante, supranacional, fundada por duas pessoas muito importantes, Fidel Castro e Lula. E cadê a mídia nacional debatendo sobre isso daí que é tão importante? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, só por isso você percebe que há notícias sendo ostensivamente escondidas do público. E os objetivos do fórum não somos nós do Mídia Sem Máscara que estamos dizendo que são esses. Eles constam todos em atas. Exatamente. Eles afirmaram isso. As atas estão no Mídia Sem Máscara. Inclusive, a maioria das atas disponíveis na internet brasileira estão somente no Mídia Sem Máscara. Eles mesmos publicaram as atas. Não somos nós que estamos dizendo que eles vão implantar. Mas eles publicaram... Eles tinham um site deles, do Foro de São Paulo. Sei, forosaopaulo.org. Aí eles... Ficavam sempre as atas. Daí eu lia aquele negócio, porque eu não sou bobo, eu vou me informar. E lia e comentava aqui no Globo. De tanto eu comentar, começou a dar na vista, daí eles sumiram com o site, esvaziaram o site. E 6 meses depois voltaram com outra versão já expurgada, já tiraram as partes mais comprometedoras. Mas enquanto isso nós já tínhamos copiado todas as atas. Então hoje nós temos uma versão completa das atas do Foro de São Paulo, uma parte em português, uma parte em 1990. 1990, exato. São 14 anos já. E tem aquela reunião anual, e eles são 80 e tantos partidos e organizações que tomam parte, discutem e tomam as suas resoluções. As resoluções são obrigatórias para todos os partidos. Quer dizer que existe uma articulação continental do movimento comunista. E isso está lá tudo nas atas. Tá entendendo? E como é que uma coisa deste tamanho pode ser escondida durante tanto tempo? Você vai dizer que o sujeito da mídia, o chefe de redação, que esconde uma coisa dessa, não sabe o que está fazendo. Eu digo, mas eu não nasci ontem, não somos idiotas. Quer dizer, idiotas somos todos, de nascença. Mas não tanto, não precisa caprichar tanto. Tá vendo? Quer dizer, 14 anos escondendo. Vamos supor que durante os primeiros 5 ou 6 anos, ninguém reparasse naquilo, não desse importância. Mas aos poucos foi crescendo. Por exemplo, o Lula, alguns meses antes dele subir à presidência, ele ainda era o presidente do Foro de São Paulo. Ele presidiu o Foro durante 12 ou 13 anos. Todas as reuniões eram com ele. E cada reunião tinha as resoluções, ele assinava. A resolução tem um poder um valor de compromisso. Por exemplo, na última reunião, assinaram um compromisso que todas as 80 e tantas organizações se comprometiam a defender as Farc, a narco-guerrilha colombiana, contra o governo da Colômbia. E acusavam o governo da Colômbia de fazer terrorismo de Estado contra as Farc, contra os pobres traficantes. Isso está assinado lá pela mão do seu Lula.
Agora, depois ele sobe à presidência e diz, eu vou combater o narcotráfico. Quando ele disse isso, eu disse, o senhor não vai combater o narcotráfico, o senhor não pode combater o narcotráfico. Se o senhor combater o narcotráfico, o senhor não dura um minuto. Por quê? Porque a sua assinatura está lá. Não adianta, eu não nego que ele queira, eu não estou atribuindo más intenções a ele, talvez ele queira realmente combater o narcotráfico, mas não pode. Porque ele tem o que se chama rabo preso. Você quer mais rabo preso do que um compromisso assinado? Quer dizer que se ele for combater mesmo e pisar no calo da Farc, ele não dura 2 minutos. Tinha um pessoal do Partido Socialista Colombiano que apoiava antigamente a Farc, retirou o apoio, a Farc esperou uma festinha lá do partido, foi lá e matou toda a liderança no mesmo dia. Então, quando o Lula diz, não, esse pessoal do narcotráfico, como diz, ele tem bala na agulha, tem café no bule, ele sabe o que eles mandam nele. Ele não está livre para agir. Não estou colocando em dúvida a honestidade dele, não é este o ponto. Eu estou dizendo, ele pode querer fazer a coisa certa, mas ele não pode. E o Eduardo, ele explicou que começou, então, esse Foro de São Paulo, com uma união dos líderes, seria isso, da América Latina? Exatamente, o líder dessas instituições ideológicas seria de esquerda. Cuba com Fidel Castro, Lula aqui, Lula, Venezuela também, Cuba, Venezuela, envolvido Colômbia. Diversos partidos de esquerda, desde a Argentina até o México. Todos os partidos de esquerda, todos eu não diria, mas a grande maioria está lá. A grande maioria está lá. E o curioso é que a mídia não se manifesta, a grande mídia, né, não se manifesta a respeito disso, nem para dizer, olha, Foro de São Paulo é uma coisa desprezível, você não precisa, não vamos nem ligar para isso. É mentira. Simplesmente não... É porque já que o Olavo está denunciando há tantos anos, está falando, está colocando... Você não encontra nunca alguém dizendo, dando uma justificativa, falando não. Tem uma coisa de desonestidade aí. Né? Você veja, a desonestidade chega ao ponto, né, numa coisa tão absurda. Por exemplo, na última eleição você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. O PDT, que era o Ciro Gomes, né? Não, perdão, o Garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então, como é que o sujeito assina um compromisso de eleger o Lula presidente e no dia seguinte ele se apresenta como candidato fazendo de conta que é concorrente? Então, isso quer dizer, eu estou aqui acusando publicamente o seu Ciro Gomes e o seu Garotinho de ter participado dessa farsa conscientemente. Quer dizer, eles sabiam que tinham um compromisso perante toda a esquerda latino-americana no sentido de eleger o Lula presidente. Então vão lá para servir de sparring. Você está entendendo? Como no boxe, tem um sujeito que está lá só para apanhar. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. E depois, ainda, a nossa mídia tem a cara de pau de dizer que foi a eleição mais transparente da nossa história. Foi a eleição mais opaca, porque ninguém neste país ficou sabendo da coisa principal com relação à eleição. Então é uma situação muito anormal que está acontecendo. Mais dia, menos dia, isso tudo vai ter que vir à tona. Tá certo? Eu não vou dizer que as pessoas vão nos ouvir agora e todo mundo vai acordar. Não é assim. Tá certo? A nossa audiência também é limitada, não é tão grande assim. Mas é absolutamente necessário que este país, se ele quer ter uma democracia, tá certo? Ele aprenda que é preciso ter a informação certa. Sem isso não tem democracia. O problema que a gente tinha que pensar, na verdade, é se perguntar o seguinte: por que razão é que tem que o Brasil ter 5.570 municípios, sendo que a maioria é uma mera ficção financeira? No entanto, o debate sobre as razões que impedem que o Brasil tenha mais racionalidade na constituição da sua repartição, digamos, administrativa, territorial, nunca são tocados. Quer dizer, Maurício, que o problema aí não é só que está havendo uma drenagem de verba, vamos dizer, ilegal nas prefeituras, mas a existência das prefeituras já é uma drenagem. É completamente absurdo. Por exemplo, há municípios no Paraná com 2.500 habitantes, que é mais ou menos a população de um conjunto residencial grande em São Paulo, assim, digamos. Os números, o Eduardo Janete da Fonseca, um economista de São Paulo, fez um estudo há muito tempo, mostrando que a maioria dos municípios vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, quer dizer, vivem da mesada que o governo federal lhes dá.
E por que é que nós temos que ter todos esses municípios? Veja, os Estados Unidos, que têm o mesmo território continental que o Brasil, tem perto de 3 mil, lá chama-se comarca, né? Counties, aqui seria alguma coisa como condado. Eles têm 3 mil municípios, porque nós temos que ter 5.570. Quer dizer, o fato de que não se toca no assunto verdadeiro, criam-se municípios que são ficções, cada um tem que ter um prefeito, cada prefeitura tem que ter meia dúzia de secretários, tem que ter não sei quantos vereadores, se eu não me engano, são o número mínimo é 12 ou 13, e esta coisa toda custa uma enormidade sem que se possa realmente debater este fato em si. Ou seja, há um terreno sacrossanto dentro do qual não se adentra, e fica-se então debatendo se devia punir o prefeito que não cumpriu com suspensão dos direitos políticos, ou se obrigar o sujeito a pagar com o dinheiro dele. Tudo coisa romântica que nunca vai sair do zero. Quer dizer que mesmo que os 5.000 e tantos prefeitos fossem honestíssimos e cumprissem com toda a lei, ainda assim o Brasil estaria perdendo. Exatamente, não faz nenhum sentido, o sistema todo é ilógico. No entanto, a mídia faz um absoluto silêncio com relação a isso. Ninguém consegue pensar no problema verdadeiro. É esse tipo de debate que nós vamos fazer aqui, uma vez por mês, provavelmente, debatendo aquilo que aconteceu no mês anterior e que deve ser levado à reflexão dos senhores. Maravilha. E o Luiz Carlos do Centro também pergunta qual a influência, agora eu não sei se o nome está de Antônio Gramsci, é Gramsci? Gramsci, nos partidos comunistas. Antônio Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano e era talvez o melhor cérebro que tinha naquilo, e ele já na década de 30, ele tinha a ideia de que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. E de que na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos, a revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, os jornais, etc, etc, para que antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já seja socialista sem nem saber o nome, tá certo? E ele cria então essa estratégia do que ele chama de revolução cultural, que precede a revolução política. Nós podemos dizer que no Brasil, a revolução cultural, isso é a inoculação de um vocabulário socialista, de valores socialistas, símbolos socialistas, em toda a cultura, já estava pronta e já estava vencedora há mais de 10 anos atrás, tá certo? Então todo mundo vai aceitando isso. A ideia do Gramsci era que todo mundo aceitasse isso como uma coisa tão natural, que ele diz que a autoridade do Partido Comunista, do partido que conduzisse o processo, ele diz, seria onipresente e invisível como um decreto divino, que você obedece sem nem saber o que está acontecendo, obedecendo. Isso é a expressão do Gramsci. E em muita coisa você vê que isso já está acontecendo no Brasil. O Gramsci é o teórico mais importante do comunismo, né, depois de Lenin, Stalin, etc. Né? E no Brasil é tremendamente influente. É talvez o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. A Universidade Brasileira se transformou num templo devotado ao culto de Antônio Gramsci. Só se ensina, tudo que se ensina é baseado no Antônio Gramsci. Agora, o pai e a mãe que tem o filho na universidade nem sabem disso. E o filho que está lá na universidade recebendo tudo isso, ele não sabe que isso é pregação política. Isso para ele é a natureza das coisas, é o conteúdo da matéria que está sendo ensinado. Se não há alternativa, se não existe confronto, você não fica sabendo exatamente onde você está. Você vê, um time de futebol, o que seria um time de futebol que entra no campo sem ter outro time do outro lado? O que ele vai fazer lá? Eu digo, vocês estão mais ou menos assim, não sabem nem o que estão fazendo no campo. Eles têm que ter a confrontação. Tá certo? Não essa falsa confrontação, como disse o Edward, da esquerda com a esquerda mesmo. Não, tem que ser total, tem que haver total, para que o pessoal de esquerda coloque as suas posições, o pessoal, e todas as faixas de esquerda e todas de direita tem que estar presente, o pessoal tem que conhecer tudo. Por quê? Porque isso aí ninguém é o dono da verdade. Já dizia São Tomás de Aquino, na verdade é filha do tempo. Quer dizer, precisa ter muita gente, né? Ou a Bíblia disse, quando você tem mais conselheiros é melhor para você. Porque você ouve todos e depois você tira a sua conclusão. Aqui, o telespectador, o leitor do jornal está sendo privado desta oportunidade.